A letra C. A letra C parece assim assustadora. Tem y ao quadrado, tem x. O que é que ela quer? Bem, a questão, o enunciado da questão, ele diz assim: calcule o valor de x, de y, de z, de modo que cada igualdade seja verdadeira. Eita, professor, me dá uma força aí, cara. Pessoal, assim como nós temos as equaçõezinhas, sejam as de primeiro grau, sejam as de segundo, você tem o quê? Você tem as incógnitas, você tem as operações e você tem a igualdade. É ou não é? O professor, o senhor está querendo dizer que isso daqui é uma equação com matrizes? É exatamente isso. A gente chama de equação matricial. Eita, professor, que massa, me ajuda aí. Observe que a letra A, não é? Ela foi formada com matrizes do tipo 2 por 2. A letra B foi formada por matrizes do tipo uma linha, 3 colunas, então do tipo 1 por 3. E a letra C, pessoal? Eu só estou vendo uma coluna, e vocês? É ou não é? Agora, quantas linhas? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro. Ah, então, ó, deixa eu já colocar aqui. O tipo dessa equação, o tipo das matrizes que formam esta equação, são matrizes do tipo 4 linhas e uma coluna, 4 por 1. Massa. Então, eu vou olhar para cada linha e vou escrever a equação. Percebe? Porque a questão ela diz assim, olha, pegue a primeira matriz, some com a segunda matriz, subtraia pela terceira matriz e iguale a quarta matriz. Isso vai dar o quê? Vamos ver. Olha só. Então tá. No primeiro, somando essas três aqui, somando, eu quero dizer, somando e subtraindo, tá certo? Operacionalizando os elementos dessas três, você vai obter o seguinte, uma matriz grandinha, e você vai obter o seguinte, menos 2 mais 4x menos 0. Isso vai dar apenas menos 2 mais 4x, é ou não é? Ah, e você vai igualar, deixa eu deixar um espaçozinho aqui, já já eu vou explicar por quê. Você vai igualar a quem? Você vai igualar a esta matriz. A primeira linha, ela vai ser igualada ao primeiro elemento, que é o x. Ah, verdade. Então vamos lá. A segunda linha, 4 mais 6 menos 9. Então tá, 4 mais 6 dá 10. 10 menos 9, isso vai dar 1. De fato, você vai ter aqui, ó, 1 igual a 1. Então tá tudo certo. Por quê? Porque a questão disso, olha, a igualdade tem que ser verdadeira. Então, o que está de um lado, no lado esquerdo, tem que ser exatamente igual ao que está no lado direito. Ah, professor, beleza. Deixa eu já ampliar aqui que eu vou precisar de uma matriz mais comprida, né? Aí você vai ter. Aí o que é que acontece aqui? Você vai ter o seguinte: y mais y2 é ou não é? Menos 6 igual a quanto? Igual a menos 6. Ah, por que menos 6, pessoal? Porque eu estou olhando aqui para a terceira linha, vocês percebem? Ah, terceira linha, é verdade, professor. Então isso daqui deu esta equação. Y mais y2 menos 6 igual a menos 6. E já já isso vai te dar uma equação de segundo grau. Percebe? Vamos lá. Última linha. Z mais 0 menos 1. Isso vai dar Z mais 0, eu não preciso colocar, menos 1. Tá? Então agora eu vou fechar aqui os colchetes. E lá no outro lado, pessoal, o que é que nós vamos colocar aqui? Esse z sobre 3. Ah, essa fração, né? Isso. Então tá, feita esta conta, claro, eu estou fazendo devagarzinho, a gente já poderia ter escrito as equações, eu vou escrevê-las aqui em cima, ó. Feito tudo isso, olha quais equações você vai ter. Você vai ter, vou colocar aqui, ó, equações. Equações que vêm dessa equação matricial. Primeira equação. A primeira diz assim, menos 2 mais 4x igual a quem? Igual a x. Ah, mas que tranquilo.
Esta é uma equaçãozinha de primeiro grau na incógnita x. Então a gente vai isolar o x e descobrir o valor dele, sim ou não? Tá certo? A segunda equação que a gente encontra, ela é de segundo grau, eu vou ignorar esse 1, porque ele não é equação, isso é uma igualdade, tá certo? 1 igual a 1, então beleza, ele quer que eu descubra x, y, z. Então vamos lá. O x vai sair dessa equação, o y virá desta e o z da última. Tá, então, massa. Aqui, ó, segunda equação. Y mais y2 menos 6 igual a menos 6. Ah, tranquilidade. Terceira e última equação. Z menos 1 igual a Z sobre 3. Essa última equação é de primeiro ou de segundo grau, pessoal? Quem me diz? A última equação, a equação 3, é uma equação, o quê? De primeiro grau. De primeiro grau, perfeito. Ou seja, a única que vai dar um pouquinho mais de trabalho é a equação número 2. Em outras palavras, a única incógnita que vai talvez demorar a gente calcular o valor dela é o y. Mas o x vai sair de primeira, o z vai sair de primeira, porque são equações de primeiro grau, e depois a gente resolve a de segundo grau. Tá certo? Vamos resolver agora. Vamos lá. Deixa eu separar aqui bacana. Isso. Beleza. Então tá. Primeira equação. A primeira, a primeira equação, ela vai ser resolvida agora. Então, menos 2 mais 4x igual a x. Pessoal, se a gente subtrair x de ambos os lados dessa equação, em outras palavras, se a gente passar o x para cá e o menos 2 que está somando para cá, olha o que vai acontecer. Você vai ficar com 4x menos quem? Menos x, percebe? Igual a quem? Aqui vai ficar zero, mas quando você soma com 2, vai ficar com 2. Ah, então você vai ter 3x igual a 2. É ou não é? Quem vai ser o x? O x será a fração 2 terços. Ah, então, ó, já descobrimos o valor de x. X, para que essa matriz faça sentido, ele tem que valer 2 sobre 3. Se você colocar qualquer outro valor, não vai gerar uma igualdade entre as matrizes. Ah, professor, beleza. Vamos agora à de segundo grau, a equação número 2. Então tá. A equação número 2, ela diz assim, ó, y mais y quadrado, né, assim? Y mais y quadrado é menos 6 igual a 6. Menos 6 igual a menos 6, tá certo? Menos 6 igual a menos 6. Muito bem. Aí o que é que acontece? Prontinho, pessoal. Aí veja só, você vai obter, organizando aqui essa garota, você vai obter aqui y ao quadrado mais y. E aí, se você somar 6 a ambos os lados, ou seja, você pode passar esse camarada para cá, aí você vai ter menos 6 mais 6, percebe? Isso vai dar zero. Ah, então você vai ter aqui ó, y ao quadrado mais y igual a zero. Você pode resolver essa equação, pessoal, de três modos. Você pode usar aqui as relações de Girard, você pode usar aqui a fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, ou você pode usar a fatoração. Eu acredito que a fatoração saia mais rápido. Dá uma olhada. Eita, professor, me ensina aí. Agora mesmo. Se eu fatorar, se eu deixar o y não na frente, eu posso colocar entre parênteses o seguinte: o y mais 1 igual a zero. Eita, professor, eu viajei, vou te ajudar. Se a gente fizesse o chuveirinho, se a gente fizesse a distribuição,
a gente voltaria a ter a ter esse binômio de segundo grau. Ó, porque ó, y vezes y, y2. Y vezes 1, y. Ah, o professor quer dizer que isso significa fatorar? É isso. Fatorar porque você está escrevendo em forma de fatores. Olha a multiplicação aqui, ó. Y vezes y mais 1. Ah, e agora acabou, porque olha, se você tem um número vezes o outro número que é igual a zero, a gente diz assim, ou o primeiro número vai ser zero, ou o segundo número, que é o y mais 1, vai ser zero. Entende? Eita, professor, não entendi não. Eu vou tentar me detalhar um pouco mais. Imagine que eu tenha A vezes B igual a zero. Ora, na tabuada do zero, né? Quando é que na multiplicação o resultado é zero? Quando um dos dois é zero. Entende? Se o A for zero, então zero vezes qualquer número vai dar zero. Ou o B vai ser zero, ou os dois serão zeros. Entende? Aí, sendo que quem está no lugar de A que é o Y, por isso que eu coloquei. O Y pode ser zero. E quem está no lugar de B é o Y mais 1, por isso que eu coloquei. Y mais 1, zero, igual a zero. E agora você resolve. Na verdade, assim, a primeira já está resolvida. Tá? Ah, então um dos valores de y é o zero. E qual é o outro valor de y? O outro valor de y vem quando você isola o y aqui de baixo. Se você isolar o y de baixo, você vai obter o seguinte: y igual a menos 1. Ah, fechou. Fechou. Agora a gente já sabe quem que são os dois valores dessa equação do segundo grau. Ou y é zero ou y é menos 1. E aí você volta para o enunciado da questão e percebe o seguinte: já descobrimos também o valor da incógnita y. Percebe? Ah, e o z? O z a gente vai descobrir agora. Vamos colocar a equação lá. Terceira equação. E aí a terceira incógnita vai sair dela. Z mais quem? Z menos 1 igual a Z sobre 3. Pronto. Beleza? Eita, professor, quando tem fração, isso me atrapalha. Olha só, você está no segundo ano, você tem que trabalhar direitinho com as frações, tá certo? Mas se enrolar, é só pedir ajuda que a gente vai te dar esse apoio. Tá bom? E a galera do primeiro já vai observando e dizer, eita, pega, eu também tenho que saber fração. É verdade. Vamos lá, primeiro vamos deixar juntinhas as incógnitas, tá? Ou melhor, olha que ideia eu estou tendo. Vamos fazer o seguinte, o denominador não é 3, multiplica toda esta equação por 3. Vai por mim. Ô professor, por quê? Porque se o denominador é 3, ao você multiplicar toda a equação por 3, você vai cortar. Aí o denominador vai desaparecer, fica melhor para os cálculos, percebe? Agora vamos distribuir, chuveirinho. 3 vezes z, 3z, é ou não é? 3 vezes menos 1, menos 3. E agora 3 vezes 1z, 3z's divididos por 3 vai dar 1z, ou seja, o z sozinho. Ah, acabou. Que agora você vai ficar com 3z menos z, passa o 3 para lá, vai ficar com 3. E aí você termina resolvendo a sua equação. 3z menos z, ou menos 1z, você vai ter 2 igual a 3. Quem vai ser o teu z? O teu z vai ser 3 meios. Ah, mas que beleza. E aí você vai e conclui a sua questão dizendo, olha, o valor de x a gente já sabe, deixa eu destacá-lo aqui, o valor de x é 2 sobre 3. Qual que é o valor de y, pessoal? O valor de y ou é 0 ou é menos 1. E qual que é o valor de z? O valor de z é 3 meios. E aí a questão está solucionada. A letra C da questão 42. A e B são ainda mais fáceis, porque são equações matriciais menores do que essa grandona que nós encontramos aqui na letra C.